Boa noite, eu estou atrasado, eu sei. Tô devendo episódios que eu falei que ia gravar para pessoas que pediram. Faz tempo que eu não publico o episódio, que eu tento publicar 2 por semana, um no início da semana, outro no final de semana, e não deu muito certo aí nesses últimos tempos, porque a vida é uma correria louca. E aí não deu. Não posso fazer nada, a não ser falar. Agora tem um episódio. Tá um pouco atrasado? Tá. Mas tem. Né? Tem um episódio. Eu tô aqui com ideias preparadas, episódios que foram pedidos no meu Instagram. Teve a enquete do. A enquete, deixa eu pegar aqui no caderno. A enquete das antiguidades, né? O pessoal falou que queria ver mais histórias de antiguidades. Aí eu fiz a enquete com que país que você queria ver, né? De antiguidade e tal, a história. Ganhou a União Soviética, então depois que eu gravar esse da União Soviética, eu vou gravar outro episódio. Vou fazer outra enquete para colocar outros países, ver aí o que ganha e vou de acordo com o que o pessoal falar. O engraçado é que eu coloco no Instagram, o pessoal vota lá, sai votando. Tá votando, aí vota lá, 60 pessoas votaram. O podcast tem um público de 23 pessoas. Quando escuta muita gente. A média é 11, 10. Aí vota lá 68 pessoas. São falsas, pessoas falsas, que marca lá, quer ver a União Soviética. Você nem assiste podcast. Talvez você esteja assistindo agora. Nunca assistiu antes, mas aí a enquete te levou a assistir. Obrigado. Mas o resto é falso, são falsos. Falsos profetas. Vou anotar aqui uma ideia que eu tive. Notei. Essa é a ideia que eu tive. Vou fazer uma enquete também. Vai ser um episódio que eu acho que vai render muitos reflitões. Chazinho aqui. Nada melhor para se preparar para dormir do que tomar um chamate com cafeína, né? Nada melhor. Claro que a cafeína, ela dá o quê? Ela te acorda. Mas aí se você tomar muita cafeína, uma quantidade completamente absurda de cafeína, ela para de ter efeito no seu corpo e você dorme rápido. Eu acredito nessa teoria. É isso que eu vou fazer agora. O que a gente vai fazer nesse episódio aqui? Eu e você. Nós dois. Nós três. Nós 10. O que a gente vai fazer? Eu parei de ler o livrinho do sono. Lembra do livro do sono? Livrinho, Durma Bem, um manual sobre o sono, para ajudar você a dormir melhor e descansar de verdade, que é o livro que minha avó comprou, né? Aí, que era o livro para as ONGs aqui, que compra na farmácia. Parei de ler na página 13, eu acho. Na minha memória eu parei de ler nessa página. Então a gente tem que continuar a leitura desse livro, que eu falei que eu ia ler ele todo. É um livro pequeno. É um livretinho, né? Um panfleto. Tem uma parte que tem várias sonhário. É o diário dos sonhos. Aí você sonha, você escreve o que você sonhou aqui para fazer uma psicanálise do seu sonho. Enfim, vamos ler aqui a parte que está faltando para a gente cada vez chegar mais perto desse livro. Acho que vou gastar uns 4 episódios para ler esse livro aqui. Mas aqui na página 14 está aqui. Na posição certa, conforto não é capricho, mas sim uma das condições para dormir bem. Já comecei a leitura, tá? Já que não teve apresentação nada, é só leitura agora. Sem ele, a mente não consegue se desligar, pois entende que é preciso trabalhar para resolver o que impede o relaxamento. E um travesseiro ou colchão inadequados podem provocar tensão nas articulações e dores no dia seguinte. Veja que cuidados tomar para que o corpo possa se entregar e ter uma noite de sono gostoso e revigorante. Não, pode fazer essa coisa idiota. Vamos lá. Posição. Cada pessoa tem uma posição favorita. Mas segundo os especialistas, o mais correto é dormir de lado. Ó, para você que dorme de lado aí, e esse é o seu jeito de dormir, o seu jeito de dormir é o jeito correto. Você é uma pessoa correta, então.
de acordo com cientistas. Cadê? De preferência com travesseiro entre os joelhos. Isso aqui eu já sabia. É bom dormir com travesseiro entre os joelhos, né? É até gostoso também, se dá uma sensação boa. E com a coluna cervical alinhada. Assim, você não pode estar torto, dormindo torto, né? Essa posição também contribui para uma boa respiração durante o sono e diminui o ronco e a apneia. Tem posições que aumentam você roncar, sabia? Eu mesmo, eu não sei se é uma coisa assim comigo ou geral, ser humano. Quando eu durmo de barriguinha para cima, eu ronco. Pelo menos a minha companheira fala que eu ronco, sempre. Aí, bem, roncar não é tão legal, né? Primeiro que significa que tem alguma coisa errada com você. E segundo, porque incomoda as pessoas, né? Se tiver pessoas perto de você, do seu lado, num outro quarto. Porque às vezes tem gente que ronca, parece um monstro. Quando eu era criança, o meu pai ele roncava muito, né? Quando eu era criança, eu morava num apartamento. Então tinha assim o meu quarto, aí um corredorzinho bem pequenininho, e na frente basicamente era o quarto dos meus pais, quando eu era criança, né? E aí o meu pai roncava e acordava no meio da noite, o ronco do meu pai, e eu ficava com medo, porque eu dava muito medo. Caralho, é um monstro. Enfim, mas eu era uma criança. Aí tá aqui. Está acostumado a dormir em outra posição? Se mudar o hábito for muito difícil, aposte em colchões ou travesseiros que evitem a sobrecarga da região cervical, dos ombros ou do quadril. Legal. Colchão. A função dele é diminuir a pressão sobre a coluna vertebral, ou seja, garantir que ela fique bem alinhada enquanto a gente dorme. Além disso, o colchão também precisa ser confortável nas regiões do ombro e do quadril. Ombro e quadril, ombro e quadril. Fala muito aqui de ombro e quadril. O único jeito de saber isso é testando. A espessura deve ser de, no mínimo, 15 centímetros para que haja um bom suporte do corpo. E o ideal é o colchão ter molas, pois elas evitam que a superfície se afunde quando você se deita. Então, aí uma informação importante, o colchão tem que ter no mínimo 15 centímetros. Vou pegar a régua aqui, vamos ver quanto é 15 centímetros. Se minha cama está de acordo com esse padrão. 15 centímetros. Ah, deve estar. Não, tá demais. 15 centímetros acho que dá certo. 15 centímetros. É um bom tamanho. Espuma também é uma boa opção. Nesse caso, a firmeza é medida pela densidade. Quanto mais alta, mais firme o colchão. Para escolher, é preciso levar em consideração sua altura e seu peso, ou se for um casal, as medidas da pessoa mais pesada. Há desde D18 para recém-nascidos e crianças de 3 anos até D45 para quem pesa entre 121 kg e 150 kg. Tem uma tabela aí da espessura da espuma, né? Tem esse tal aí de D18, D47. Não explicou aqui, ficou ruim essa parte, mas explicou que existe isso aí. Travesseiro. Eu tenho um problema com travesseiro. Eu me acostumei durante muito tempo a dormir sem travesseiro. E mesmo hoje eu não consigo dormir com um travesseiro que é muito alto. Só que é um travesseiro normal, entendeu? Só que na minha concepção ele é alto, mas um travesseiro normal para mim já é alto. Para mim um travesseiro tem que ser molenga, mole e fino. Então, o sono tá chegando, né? O meu travesseiro, ele é especial. Eu pedi para minha avó retirar grande parte da espuma dele, aí ele é todo mole. Quase não parece um travesseiro, bichinho. Travesseiro, ele deve respeitar as curvaturas da cervical e dar apoio para a cabeça. Para escolher o travesseiro certo, é importante definir primeiro a posição em que você costuma dormir. Para quem se deita de lado, o travesseiro precisa preencher o espaço entre o ombro e o pescoço. É realmente eu deito de lado e às vezes eu embolo meu travesseiro para cobrir essa parte aí, no ombro do pescoço, dando suporte para a cabeça. A cabeça fica doendo. De novo, essa altura dependerá da densidade do colchão. Para quem dorme de barriga para cima ou de bruços, o ideal são travesseiros mais macios para
atenuar a flexão do pescoço. Tá bom. Vemos aqui sobre a posição. Curiosidades. Aqui, ó, curiosidades. Por que bocejamos quando estamos com sono? Vamos lá. Isso ajuda, né, o bocejo a diminuir a concentração de gás carbônico no corpo. Olha só, nunca eu ia imaginar isso. Diminuir o gás carbônico no corpo. Esse gás se acumula quando estamos com sono ou entediados. Por quê? Agora eu quero saber por quê. O tédio gera gás carbônico? Ou sono? Enfim. Durante o bocejo, a frequência cardíaca sobe e a condução de energia na pele aumenta. São estratégias do corpo para combater a sonolência e tentar se manter desperto. Bocejei aqui. Tá vendo? Só falar de bocejo que a gente boceja. Outra possível causa do bocejo é: ele é contagioso. Abrimos a boca quando vemos outra pessoa fazendo isso porque parte do cérebro que comanda o bocejo fica próximo a um grupo específico de neurônios, chamados de neurônios espelho, que, como o nome sugere, nos faz imitar quem está por dentro. Ao guarda. Ao guarda. Está me protegendo ele. Passou aqui na minha rua. Contra o guarda, ninguém se mete. Tá. Outra curiosidade. A gente dorme melhor no frio? Estudos mostram que a maioria das pessoas dorme melhor em temperaturas frias, mas vale lembrar que boa parte dessas análises é realizada na Europa, então elas nem sempre refletem o sono brasileiro. Ó, o eurocentrismo na pesquisa aí, né? Criticar isso aí. De um jeito ou de outro, é certo, a temperatura ideal para o repouso está ligada ao bem-estar, nem muito quente nem muito frio. Para dormir bem é preciso garantir o conforto térmico do corpo, realmente. Quando está muito quente, você não consegue dormir, você fica aquela coisa assim, ai, tudo impregnada, né? Tudo, você quer dormir sem coberta, mesmo sem coberta, o colchão, a roupa de cama parece que fica te incomodando. Quando tá muito frio, você não consegue dormir porque tá frio pra caramba. Aí você fica se incomodando ali, tentando se cobrir, tentando se esquentar, e não esquenta. Então, outro bocejo. Curiosidade. Como a ciência estabelece o número de horas que cada pessoa precisa dormir? A crença de que são necessárias 8 horas de sono por noite está associada inicialmente à Revolução Industrial. 8 horas de trabalho, 8 horas de recreação, 8 horas de descanso. Ao longo dos anos, estudos comprovaram que esse tempo é uma boa média para um adulto saudável e demonstram que, quando se desvia muito dela, tanto para baixo quanto para cima, pode haver risco aumentado de doenças como diabetes e depressão. De qualquer forma, a quantidade ideal de sono deve ser avaliada caso a caso, já que é necessário considerar fatores como genética, idade, estado de saúde, assim por diante. Essa página aqui. Tem aqui, tempo ideal. Tempo ideal. A quantidade recomendada de sono muda conforme a idade, lembrando que se trata de uma média. O número de horas varia de pessoa para pessoa. Aí tem aqui um quadrinho, né, com quantidade recomendada. É um gráfico, né? Quantidade recomendada e pode ser satisfatório. Idade, de 0 a 3 meses de idade. O que pode ser satisfatório? De 11 a 13 horas de sono. Qual que é a quantidade recomendada? De 14 a 17 horas por dia. Mas 18 a 19 também é satisfatório. Né? Mais também já é demais. De 4 a 11 meses, ou seja, aqui babies um pouquinho maior. De novo bocejo. É parecido aqui. Eu vou ler só a quantidade recomendada e não a satisfatória. De 12 a 15 horas por dia de sono. Um pouquinho. De 1 a 2 anos é recomendado aí de 11 a 14 horas de sono. De 3 a 5 anos, de 10 a 13 horas por noite. Dos 6 até os 13 anos, né, um período aí maior os períodos foram maiores aqui de abrangência,
é recomendado de 9 a 11 horas por noite. Dos 14 aos 17, as famosas é 8 horas a 10 por noite. Dos 18 aos 25, de 7 a 9 horas por noite. De 26 a 64 anos, né? Ou seja, a categoria que mais pega idades é de 7 a 9 horas. Mas também pode ser satisfatório 6 horas de sono, ou 6 horas ou 10. Para quem tem mais de 65 anos, a terceira idade, recomendada aí de 7 a 8 horas por noite, mas também pode ser satisfatório 5 horas. Né? É o único que fala que 5 horas pode ser satisfatório. Fonte National Sleep Foundation, Estados Unidos. Ó, o rapaz da motinha tá querendo muito me proteger hoje. Passa na segunda vez já. Só durante essa gravação. Ele gosta muito de mim. Opa, essa parte é interessante. Deixa eu ver quantas páginas tem. O que acontece no corpo e na mente quando estamos dormindo? Ah, só tem uma página. Vamos lá. Não. O que acontece no corpo e na mente quando não dormimos? Quando não dormimos. Em poucas palavras, nada funciona direito. O sono é o principal fator de equilíbrio interno, a chamada homeostase, que inclui o bem-estar físico e psíquico. Quando dormimos, muita coisa importante acontece, entre elas a produção de anticorpos e a organização da memória. Por outro lado, sem dormir ficamos mais suscetíveis a infecções e inflamações. Aumenta o risco de diabetes, disfunções eréteis, problemas cardíacos e estomacais. Ou seja, se você não quer ficar broxa, durma muito. Além disso, ficamos mais desatentos e com humor instável. Podemos nos tornar mais impulsivos e agressivos, encontrar dificuldades para aprender e até ter que lidar com perdas de memória. Com a falta de sono acumulada, é maior também o risco de desenvolver transtornos mentais, como a ansiedade e a depressão. Ou seja, cuidar do sono é vital para a saúde. E isso pode ser simples, desde que seja tratado com a mesma atenção que dedicamos a tudo que é mais importante. O sono é importante, né, galera? Vamos dormir bem, com conforto, uma cobertinha bacana, um travesseiro massa, dormir uma quantidade de horas aí boa, importante, tirar uma sonequinha às vezes na tarde é bom também, acho que deve ser bom. Não fala aqui nada de sonequinha na tarde, mas eu acho que é um momento de descanso, né? Isso é bom, importante ter um momento do descanso. Página 22. O sono não vem. As ilustrações desse livro é tão bonitinho, cara. O sono não vem. A insônia é a dificuldade de começar a dormir ou de manter-se dormindo. Vamos lembrar que esse podcast começou quando eu tinha insônia, tá vendo? Se não fosse a insônia, não teria esse podcast. O que não significa muita coisa, né? Mas tudo bem. Comecei a gravar o podcast, já disse aí outras situações, porque eu, na pandemia, tinha muita insônia. E aí eu tinha que fazer alguma coisa, né? Para o tempo passar. Eu gravava uns áudios para mandar pra galera e tentava ser engraçado. Os áudios, né? Então, foi assim que surgiu. Esse problema, a insônia, pode ser pontual e surgir quando é preciso lidar com uma notícia difícil, por exemplo. Sabe quando eu tenho insônia? Quando eu estou muito feliz e ansioso por alguma coisa. Pode ser uma coisa feliz, né? Quando a gente está ansioso, coisas ruins também, dormir é muito difícil, muito pensamento na cabeça, aí você fica, não consegue relaxar, que você vai prestar atenção nos pensamentos. A mesma coisa quando eu tô muito ansioso com felicidade, que eu fico pensando, poxa, amanhã vai ter tal coisa que vai ser legal, tal. Aí, às vezes eu fico ansioso e não consigo dormir. Aí a minha estratégia é o seguinte, normalmente eu não consigo dormir quando eu estou ansioso, porque o fluxo de pensamentos é muito grande. Começa a pensar muitas coisas que vão te preocupando ali, ou te vão excitando, né, te deixando animado. E a minha tática é colocar um podcast
Veja bem, se não é essa a função também desse podcast. É colocar um podcast que fala de coisa idiota, assim, piadas, besteiras, e que aí isso distrai a mente, né? Você começa a prestar atenção no que está falando, aí o sono vem. Ou colocar música, música baixinha, que eu começo a prestar atenção na música, né? Nos instrumentos e tal. E aí esqueço um pouco do que eu estava pensando. Onde é que eu parei? Mas se a insônia acontece pelo menos 3 vezes por semana, por pelo menos 3 meses, a insônia passa a ser considerada crônica. Ou seja, não uma condição, eu estou com insônia nesses dias porque estou cansado, estou estressado, não sei o quê. Agora, se já está aí, ó, pelo menos 3 vezes por semana, 3 dias por semana, e por 3 meses você sofre constantemente dessa insônia, então aí já é uma doença da insônia, né? Tem que tratar, buscar tratar, ver o que é. Dessa forma, acomete até 15% dos adultos. Veja algumas maneiras de lidar com a insônia. Opa, vamos ver, eu falei aqui das minhas maneiras, né? Que eu uso. Mas vamos ver aqui. Tente relaxar. Exercícios físicos intensos e conversas difíceis devem ser evitadas perto da hora de dormir. Prefira atividades relaxantes, como tomar um banho quente, ler um livro, escutar música. Escutar música, é o que eu falei. Música calma, meditar ou ter um papo leve. O objetivo é afastar preocupações e estímulos, alimentando o tédio, promotor do sono. Esse aqui é o meu método principal. Mais luz, menos luz. Se a exposição à luz natural de dia ajuda a regular o relógio biológico à noite, a estratégia é outra. Diminua a luz 3 horas antes de dormir. A luminosidade ativa no cérebro uma região chamada núcleo supraquiasmático. Eita, nome difícil. Supraquiasmático. Diminuindo a concentração de melatonina, o hormônio que facilita o sono quando escurece. Sem estimulantes. Evite bebidas que contenham cafeína. Não estava bebendo chamate. A partir do início da tarde. E cuidado com os doces. O excesso de açúcar pode prejudicar a qualidade do relaxamento. Um estudo realizado nos Estados Unidos em 2016 mostrou que pessoas com dietas ricas nesse ingrediente ficavam mais agitadas à noite e dormiam menos profundamente. Porque o açúcar libera muita energia, né? Você fica energizado e não dorme. Água na medida. Beber muita água antes de dormir aumenta o risco de despertar no meio da noite para ir ao banheiro. Mesmo que você decida não se levantar, a vontade de fazer xixi pode contribuir para fragmentar o sono, já que o cérebro sinaliza de tempos em tempos que a bexiga precisa ser esvaziada com urgência. Cama é para dormir. Evite ficar na cama se não estiver com sono. Passou mais de meia hora rolando? Levante-se. Leia um pouco e só volte quando sentir sonolência. Aliás, não se deite sem antes ter sinais de que você está pronto para dormir, como bocejar. Outra dica é evitar sonecas durante o dia. Deixar o cansaço se acumular facilita um repouso mais profundo à noite. Com certeza. Isso aqui, você cai igual uma pedra. Quando você está cansado, você aí não tira aquela sonequinha durante a tarde. Meu amigo, quando bate a noite, ela bate em você. A noite bate e bate na tua cabeça, você dorme e não acorda mais. É. Eu tô com sono pra caramba. Esse livrinho tá me dando sono. Será que esse é o objetivo dele também? Olha, só tem várias coisas aqui. Eu falo de doenças do sono. Interessante isso aqui. Para o próximo episódio, que eu não vou conseguir ler isso aqui não. Desafios do sono. O que mais tem? Vamos ver aqui. Deixa eu mexer um pouco o conteúdo do podcast. Relaxamento. Coisas para relaxar. Uma massagem é boa para relaxar, né, gente? E uma massagem no pé na hora de dormir. Que isso? É tiro e queda. Uma massagem nas costas. Bom demais. Nossa, você dorme pouco tempo aí, você tá morto de sono. Aqui tem olha legal aqui, ó. Uma parte que tem verdadeiro ou falso. Ó. Beber álcool ajuda a dormir. Dormir com alguém prejudica o sono.
Dormir sem roupa pode relaxar, faz mal dormir com plantas dentro do quarto. Interessante. Tem uma parte que é o sono das crianças. É legal. Entendeu? Os sonos nas diferentes idades que acontecem, né? Os adolescentes dormem tanto. Ah, porque é fase de crescimento, né? Vou arriscar isso aí. A fase de crescimento tem que dormir para crescer. O sono dos idosos. O que mais tem? É verdade que o idoso desperta com mais facilidade? Sim, é verdade. A minha avó, poxa, a minha avó, ela acorda rapidinho. E ela acorda cedo. 5 horas da manhã, Zé, tá diferente. Pra fazer um monte de coisa e levanta de uma vez. As plantas também dormem. Eu tô indo aqui pra despertar o interesse aí. Nos próximos episódios. Só nos pets. Tem aqui cachorros, gatos, peixes, iguanas e pássaros. Iguana é um animal que todo mundo tem. É bem comum de ter iguana. Aí uma parte que fala dos sonhos, jornada dos sonhos, como que o sonho é visto. Interessante isso aqui. Legal. Fala mais dos sonhos, mais do que um sonho ruim, fala dos pesadelos, né? De sonho, um sonhário para chamar de seu. Aqui dá dicas de como você fazer um sonhário. Tá bom. 26 minutos de podcast, o episódio um pouco mais condensado. Prometo que essa semana fazer os episódios aí no meio da semana, eu lanço um episódio, né? Eu lanço o episódio no início da semana para você escutar. Lanço o episódio do sábado ou domingo para você escutar aí até quarta-feira, né? Esse início da semana, essa primeira metade. Aí eu costumo fazer o quê? Um episódio ali mais para quarta, para quinta, para cobrir essa outra metade da semana, né? Então vamos ver aí. Vou me dedicar. Vai sair os episódios aqui que eu estou planejando. Fiquem de olho lá no meu Instagram. Meu Instagram pessoal mesmo, tá? Professor João Antônio. Acho que é isso. Eu vou estar fazendo umas perguntinhas por lá. Em algum momento. Não sei quando. Também não olho o Instagram, não mexo muito no Instagram, então eu esqueço. Vamos dormir. Eu já tá aqui batendo. Nossa, tá batendo aqui um sono pesado agora. Então vamos dormir. Boa noite, até o próximo episódio. E até mais.